Olá, Olá, Eu sou a Gabriele. eu sou a Natiele eu sou a Mayara. e hoje estamos aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Políticas Públicas. Nosso tema era BNCC para o Fundamental. E o título do nosso trabalho é Desafios da implementação dos tópicos do ensino religioso na BNCC na prática em instituições de ensino fundamental. Então, para trazer um pouquinho da nossa introdução, vamos começar com o histórico do ensino religioso no Brasil. O ensino religioso foi uma das primeiras matérias obrigatórias aqui no Brasil, desde a época da colonização, justamente por causa da catequização naquela época. Com o passar dos anos, isso foi mudando até ela não ser mais obrigatória. Em 2017, com a criação da BNCC, foi estipulado as diretrizes do que seria aplicado nesse ensino. Mas o que é a BNCC? A BNCC é uma política educacional e, de acordo com a Farenzena, uma política educacional é um conjunto de leis que regem e organizam diretrizes para ser implementadas na educação. Mas o que é visto na teoria do ensino religioso na BNCC? Nas diretrizes da BNCC consta que na matéria de ensino religioso os alunos devem aprender culturas diferentes, tradições e outros tipos de religiões. E isso seria muito interessante para o aluno, porque ajuda na construção de pensamento individual e também de pensamento crítico. E ajuda a mostrar para o aluno como ele vai viver em sociedade. Mas alguns dos desafios dessa aplicação na prática são que os professores não são bem instruídos do que eles devem fazer. E por causa de questões ideológicas de cada aluno, e pela cadeira ser facultativa, pela matéria ser facultativa, há um desinteresse dos alunos na matéria. Então, é isso. Esses desafios a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo agora no nosso trabalho. Então, o objetivo do nosso trabalho é, através de uma análise investigativa, procuramos descobrir se uma política pública educacional é eficientemente praticada conforme os parâmetros da BNCC, no ensino fundamental, especificamente na disciplina do ensino religioso. Bom, sobre a metodologia. As nossas ferramentas foram realizadas através de 2 entrevistas de forma online. Com quem foi? Foi com 2 professores que ministram a disciplina de ensino religioso para os anos finais do ensino fundamental. Essas escolas são públicas e estaduais, uma da região periférica e outra centralizada na região leste. Isso. E essas entrevistas elas foram analisadas através do ciclo de políticas com contexto de prática de Maynard. Então, no nosso desenvolvimento, nós buscamos uma análise qualitativa das perguntas específicas que nós fizemos para poder extrair o máximo de informação útil para achar realmente o problema da dificuldade que uma escola de ensino fundamental tem em aplicar a política educacional. Nesse caso, a disciplina de ensino religioso. Por isso, usamos esse critério crucial para a nossa pesquisa científica. Bom, a gente elaborou 4 perguntas para poder fazer para esses professores. A pergunta 1 é a seguinte: por que ministra a disciplina de ensino religioso na escola? E a pergunta 2, qual sua formação? A pergunta 3, usa a BNCC, ensino religioso, na sua aula? E a pergunta 4 é quais os desafios de ser docente de ensino religioso na escola? Bom, então, o primeiro entrevistado respondeu da seguinte forma. Ele foi um professor da escola do centro da cidade. A primeira pergunta, ele respondeu assim: precisava complementar a carga horária. Na segunda pergunta, ele respondeu que ele é formado em ciências biológicas. Na terceira pergunta, ele respondeu que sim, usava a BNCC. Na pergunta 4, ele respondeu assim:
entender realmente o conteúdo que precisava ser abordado e não haver um material de auxílio para esse entendimento específico, pois tudo é extremamente vago. No caso de nós, professores do Estado, ainda temos as matrizes curriculares do referencial gaúcho, que usa a BNCC como base e acrescenta mais algumas habilidades e objetivos de conhecimento que devemos incluir nas aulas. O segundo entrevistado foi um professor de escola da zona periférica da cidade de Rio Grande. Bom, a resposta da pergunta 1 do segundo entrevistado foi a seguinte: estava com horas em meu componente curricular que precisavam ser preenchidas, então comecei a dar aulas de ensino religioso. Resposta da segunda pergunta: minha formação é em geografia. Resposta da pergunta 3: comecei a usar o documento de referencial gaúcho, que é baseado na BNCC. Resposta da pergunta 4: acredito que a baixa carga horária e a não formação é outra questão de avaliação, que no geral não é realizada por meio de provas, o que muitas vezes não parece muito relevante para estudantes responsáveis. Então, nossas considerações finais, nós descobrimos, segundo a resposta dos professores, que na teoria a BNCC é compreensiva, mas na prática há desafios para professores na aplicação da matéria de ensino religioso no ensino fundamental. Por quê? Pois, apesar de usar a BNCC, eles comentam que seriam necessários materiais de apoio para ministrar as suas aulas, porque eles não têm a formação específica no ensino religioso. Um é formado em biologia, o outro em geografia, né? Então, contudo, nós notamos que essa seria a nossa maior dificuldade de garantir que uma política pública seja eficientemente implementada numa escola pública estadual do Rio Grande do Sul, em Rio Grande. Bom, essas são as nossas referências. E o nosso muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, hein?